começar com o assunto de geometria analítica. Então, um objeto de estudo relevante em todo o estudo da geometria analítica é chamado de plano cartesiano. Então, o plano cartesiano é um objeto que se utiliza em todos os tópicos, em todos os conceitos de geometria analítica. Por isso, é de fundamental importância entendermos o que é um plano cartesiano e como lidarmos com os seus pontos, como lidarmos com os seus eixos e assim por diante. Então, vamos dar início à nossa primeira aula. Então, plano cartesiano. O plano cartesiano ele é formado por dois eixos perpendiculares, o eixo X, o eixo horizontal, e o eixo Y, o eixo vertical. Eles são perpendiculares na origem, no ponto O. Tá? Todo ponto do plano cartesiano ele é formado por duas coordenadas cartesianas. Tá? Então, todo ponto P, que para exemplificar, ele é formado por duas coordenadas cartesianas. A coordenada X, nota que X pertence ao eixo horizontal X, tá? Então, X do ponto é a nossa abscissa. Enquanto que a coordenada Y, chamada de ordenada. Portanto, todo ponto no plano cartesiano é formado por duas coordenadas cartesianas, uma abscissa pertencente ao eixo horizontal e uma ordenada pertencente ao eixo vertical, tá? Então, nota que os dois eixos, o eixo X, ou o eixo das abscissas, e o eixo Y, o eixo das ordenadas, divide o plano em quatro partes, chamada primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Vou chamar a atenção para você, aluno, que, por exemplo, um ponto pertencente ao eixo X, digamos um ponto A, pertencente ao eixo X, nesse caso estou considerando do lado direito, tá? Então, nota que um ponto pertencente ao eixo X, ponto A, ele tem uma abscissa X qualquer, tá? Positiva nesse caso, veremos, e a sua ordenada vai ser quanto? Vai ser 0, tá? Então, existem outras regiões nos eixos, além das regiões do primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, existem algumas regiões muito importantes, principalmente na hora de resolver alguns problemas relacionados à geometria analítica. Portanto, por exemplo, um ponto, novamente o ponto A pertencente ao eixo X, ele tem a abscissa X, enquanto sua ordenada, no caso Y, é igual a 0, tá? Por quê? Qual é a função do eixo X? É controlar a questão do ponto no sentido horizontal. Quando o X é positivo, o ponto faz esse sentido. Quando o X é negativo, o ponto faz esse sentido. Enquanto que o Y, ele controla a questão do ponto. Ou ele sobe verticalmente, ou seja, o Y é positivo, ou ele desce verticalmente, ou seja, o Y é negativo, tá? Então, essas quatro regiões são caracterizadas da seguinte forma. Quando o ponto está no primeiro quadrante, por exemplo, um ponto aqui, ó, suponha um ponto B no primeiro quadrante, o seu X ele é positivo, tá? Então, um ponto no primeiro quadrante tem valor positivo, tá? Então, esse X aqui, ó, X do ponto B, ele é um valor positivo. Enquanto que o seu Y, ele também será positivo. Portanto, os pontos pertencentes ao primeiro quadrante têm abscissa positiva e ordenada também positiva. Enquanto que um ponto C, no segundo quadrante, ele vai ter um X à esquerda, ou seja, ele vai ter um XC negativo e também terá um YC positivo. Tá? Então, é só você observar isso, que o eixo X, tá? Ele controla a questão dos pontos deslocar para a direita ou os pontos deslocar para a esquerda. Tá? Então, mais um ponto aqui no terceiro quadrante, digamos um ponto D. Tá? Nota aqui,
o nosso x, a nossa abscissa desse ponto, ó, olha só, está à esquerda, portanto seria um xd negativo, enquanto que o nosso y estaria abaixo, tá? Então o nosso yd seria um valor negativo, tá? Então, só para que a gente possa concluir essa primeira parte, nota aqui, a abscissa do ponto E pertence ao quarto quadrante. Olha só, a abscissa do ponto E seria o quê? Está à direita, seria o x, seria um valor positivo. Enquanto que o y do ponto E, olha só, está abaixo, seria o quê? Um y negativo, tá ok? Então vamos lá. Com relação a retas, vamos destacar essa reta R e essa reta S, tá? A reta S, nota que os pontos pertencentes à reta S são os pontos que estão no primeiro quadrante e os pontos que estão no terceiro. Portanto, primeiro e terceiro são o quê? Quadrantes ímpares. E uma característica importante é a seguinte: suponha um ponto qualquer, digamos esse ponto aqui, ó. Nota que eu fiz algumas marcações para que você possa acompanhar e entender as características desse ponto. Por exemplo, um ponto, digamos um ponto A aqui, ó, ele tem a abscissa igual a 1 e ordenada igual a 1. Então vai procurando entender qual é a característica dos pontos pertencentes a essa reta R, reta chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares. Olha só, esse segundo ponto B aqui, ó, olha só, a sua abscissa é 2, enquanto sua ordenada é 2. Vai procurando entender as características antes que eu defina. Um ponto, digamos aqui, um ponto C, olha só, a abscissa é menos 1, enquanto sua ordenada é menos 1. E o último ponto, ponto D aqui, a sua abscissa é menos 2, enquanto sua ordenada é menos 2. Então, o que é que a gente pode perceber sobre os pontos pertencentes a bissetriz dos quadrantes ímpares? Então, se um ponto aqui, ó, um ponto P, tá? Tem um XP qualquer e um YP qualquer. Se esse ponto aqui pertence à reta R, tá? Qual é a característica que existe, qual é a relação que existe entre a abscissa e a ordenada? Notamos que a relação é a seguinte, é que a sua abscissa ela tem a obrigação de ser igual à sua ordenada. Essa é a característica que você deve, tá, garantir na hora de resolver os exercícios. Então, um ponto qualquer, ponto A, B, C, D, um ponto qualquer ponto pertencente à bissetriz dos quadrantes ímpares, a sua abscissa é igual à sua ordenada. Na hora de resolver os exercícios, quando ele garantir que um ponto, digamos, um ponto K qualquer, só para a gente caracterizar. Um ponto K, vamos lá, ele está aqui na bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, qual é a imposição que você tem que fazer? É que o x desse ponto, ele é igual ao y, portanto, olha só o y, as duas coordenadas cartesianas são iguais. Então, você tem que, a letrinha que você utilizar para a abscissa tem que ser igual à letrinha que você vai utilizar para ordenada. Então, é isso daqui que você vai utilizar na hora de resolver tais problemas. Para finalizar nossa primeira aulinha, olha só essa reta, ela é o que? Seus pontos pertencem a quais quadrantes? Ao segundo quadrante, olha só, segundo quadrante e quarto quadrante. Por isso que ela é chamada de bissetriz dos quadrantes pares. Porque seus pontos pertencem ou ao segundo quadrante ou ao quarto quadrante. Vamos procurar entender qual a relação existente entre os pontos pertencentes a essa reta. Olha só. Suponha esse primeiro pontinho aqui, ó, ponto A. Ponto A. Olha só, a sua abscissa é 1, enquanto sua ordenada é menos 1. Foi o que aconteceu? Trocou o sinal, ou seja, já começa a entender qual é a característica, que o y está trocando o sinal, ou seja, a ordenada é o valor oposto da abscissa. Olha só, esse outro ponto aqui, um ponto B, ó, olha só, o x é 2, enquanto que o y é menos 2. Então, e os pontos C e D, nota que vai atender as mesmas características. Então, o ponto P aqui, ó, ponto P qualquer, tá, ó, XP, YP,
pertencente à reta S. Reta S é a bissetriz dos quadrantes pares. Qual a relação que existe entre as coordenadas cartesianas? Ou seja, qual a relação que existe entre x e y? Nós vimos que y, P, é igual ao quê? O oposto de xp, tá? Então, essa é a característica importante. Na hora de resolver os problemas, um ponto W qualquer pertencente a essa reta, S, ponto W qualquer, o que é que você tem que garantir? O que é que você tem que impor? É que, por exemplo, se aqui nós tivermos um x aqui, ó, um xw, tá? Então, o YW, nós fizemos relação com o P, ó, o Y, nesse caso YP, é o quê? É o oposto do XP. Portanto, ao invés de colocar YW aqui, você coloca menos XW, tá? Então, na hora de resolver os exercícios, um ponto qualquer pertencente à bissetriz dos quadrantes pares, você tem que garantir, você tem que impor essa relação, tá? Então, não esquece de se inscrever em nosso canal, deixa um like para dar moral no nosso vídeo e vamos dar continuidade às nossas aulas. Ao assistir os nossos vídeos, lembra de deixar aquele like. Curso Simplifique. Quem passa aqui, passa!